Akira é o garoto quieto que ninguém nota na vida até que um círculo mágico arrasta sua turma para um novo mundo. Parece uma história legal de Izuki. No entanto, tudo muda quando ele percebe que tem estatísticas de assassino OP e decide usá-las para revelar o falso plano de herói do rei. A história começa com um assassino olhando para um prédio quando de repente sente uma forte presença nas proximidades. Olhando para cima, seus olhos se arregalam em choque ao perceber que se trata do lendário assassino silencioso. Infelizmente, o assassino tem o mesmo alvo do renomado assassino. Apesar disso, o assassino se recusa a desistir de seu alvo sem lutar. Ele rapidamente corre em círculos ao redor do assassino silencioso e atira diversas facas nele, mas todas passam direto por seu corpo. Assustado e confuso, o assassino se prepara enquanto os dois avançam um contra o outro. Segue-se uma batalha feroz, e o assassino silencioso o domina facilmente antes de lançar a lâmina do infeliz assassino para o alto. O assassino tenta desesperadamente esfaqueá-lo com suas facas, mas o assassino silencioso desaparece e reaparece atrás dele em um instante. A luta continua, e o assassino silencioso enfia suas facas profundamente na perna e no braço do assassino. O pobre homem fica silenciado para sempre quando a lâmina que foi atirada para cima cai direto e perfura seu peito. O assassino silencioso então volta sua atenção para o alvo, rangendo os dentes com um olhar de vingança enquanto ergue a lâmina, pronto para terminar o trabalho. A história então volta à Terra, onde o presidente do conselho estudantil é convidado para sair com seus amigos, mas Tsukasa recusa educadamente, explicando que precisa terminar de resolver o orçamento do clube. Enquanto isso, uma garota chamada Shiori está ocupada costurando a jaqueta de um colega e recebe elogios por sempre ajudar os outros. Na sala de aula, os alunos conversam e riem, exceto um solitário e quieto chamado Akira Oda, que está sentado sozinho mastigando pão enquanto lê um mangá. Nari se aproxima dele, espiando com curiosidade e comentando que também gosta do mesmo mangá. Ele pergunta a Akira se ele gosta de histórias de Isekai, mas o solitário responde casualmente que apenas lê tudo o que encontra de graça. A maior parte da turma mal sabe que Akira existe, pois ele nunca se destaca e permanece praticamente invisível. Sempre que alguém tenta falar com ele, Akira parece irreal. O que ele não sabia era que isso iria mudar para sempre. Do nada, seu telefone desliga de repente e todos na classe se levantam confusos. Shairi entra em pânico e grita junto com o resto da turma enquanto um círculo mágico brilhante se forma acima de suas cabeças. Num instante, o círculo é ativado e toda a turma é transportada para um misterioso mundo Isekai, enquanto alguns estudantes ficam em estado de choque, perguntando-se se foram apanhados num ataque terrorista. Outros ficam simplesmente aliviados por ainda estarem vivos. De repente, um velhote aparece diante deles e silencia a multidão, anunciando que o rei deseja falar com eles. Alguns alunos suspeitam que se trata de algum tipo de cosplay elaborado e começam a protestar confusos, exigindo saber o que está acontecendo. O rei então dá um passo à frente e explica que eles foram convocados para um mundo conhecido como Morrigan, dentro da maior nação do continente humano chamada Hades. Ele diz a eles que seu reino vive com medo constante de uma invasão demoníaca, e é por isso que eles convocaram heróis de outro mundo para derrotar o Lorde Demônio. Nades fica emocionado porque sempre amou as histórias de Isekai, e até Akira sente uma estranha centelha de excitação. O velhote então se aproxima e explica que entre eles apenas um será escolhido como o verdadeiro herói. Ele instrui os alunos a colocarem as mãos, uma por uma, em um cristal brilhante. Daisu corre primeiro, colocando a mão no cristal, e o velho diz a ele para imaginar seu status em sua mente. O cristal identifica Daisu como um domador, e o velho garante que ele não se preocupe, pois suas habilidades já ultrapassam as das pessoas comuns deste mundo, o que significa que ele tem um grande potencial para se tornar um campeão. Em seguida, Yuki dá um passo à frente e revela ser um mago dissipador, seguido por Tomoyasa, que acaba por ser um cavaleiro, e então Shaori, cujo papel como curador combina perfeitamente com sua personalidade gentil e carinhosa. À medida que os outros ficam impacientes, o velho diz que eles podem verificar seu status gritando o status em voz alta, sem tocar no cristal. Nanai acaba sendo um mago do vento, enquanto Akira se torna um assassino. Quando Akira olha para os status do outro, ele percebe algo estranho, já que suas estatísticas parecem estar quebradas, superando em muito todos os outros, quase como se estivessem com falhas. Enquanto isso, é a vez de Tsukasa, e como esperado, o presidente da classe acaba sendo o herói cujo poder de ataque já é o dobro de um soldado totalmente treinado neste mundo. Embora todos admirem o herói, Akira fica perturbado pelo fato de que suas próprias estatísticas são ainda mais altas que as de Tsukasa. À medida que o número de alunos restantes diminui e sua vez se aproxima, Akira começa a suspeitar da história do Lorde Demônio. Embora ele não tenha nenhuma razão concreta para duvidar, algo parece errado, então ele decide ser cauteloso. Examinando seu quadro de habilidades, ele encontra uma habilidade chamada Presença Oculta, que ele ativa e desaparece pouco antes de seu turno. Assim que o velhote termina de registrar as estatísticas de todos, ele os instrui a descansar em seus aposentos, e Akira os segue silenciosamente à distância. Olhando para cima, ele avista uma câmera escondida e percebe que estão sendo vigiados, o que confirma sua suspeita de que o rei está escondendo algo. Ao sair, o comandante real, Saren Mitri,
olha para em sua direção e sorri. Naquela noite, Akira encontra um velho quarto abandonado e enferrujado no castelo e decide passar a noite lá, mas depois sai para coletar informações. Ao sair e observar a paisagem, ele percebe que eles realmente foram transportados para outro mundo. Testando suas habilidades, ele salta sobre telhados e fica impressionado com sua força física, perguntando-se se esse é o tipo de aprimoramento frequentemente descrito nas histórias de cavernas de gelo que leu. De repente, ele ouve uma conversa e decide escutar. Aproximando-se sorrateiramente, ele avista a princesa conversando com o rei, que a instrui a manter os alunos convocados longe dos arquivos para que não descubram muito sobre este mundo e se tornem obstáculos ao seu plano. Akira não consegue se entender todos os detalhes, mas tem certeza de que o rei não está tramando nada de bom. Ele saca sua adaga, pensando em assassinar o rei na hora, mas decide não fazê-lo e recua para evitar chamar a atenção. Na manhã seguinte, enquanto todos tomam o café da manhã, Akira se junta a eles silenciosamente, ainda escondido, observando o grupo e debatendo se deveria avisá-los sobre o que ouviu, embora duvide que alguém acredite nele. Só então Tsukasa se levanta e se dirige à turma, dizendo que eles ficaram mais fortes e que é seu dever ajudar as pessoas deste mundo. Ele anuncia sua intenção de aceitar a missão de subjugação do Rei Demônio e pede a todos que se juntem a ele. Os alunos concordam com entusiasmo, fazendo Akira perceber que não tem vergonha de convencê-los. Mais tarde naquele dia, todos os alunos são apresentados a Saren Mithri, o cavaleiro comandante do reino, que está acompanhado por seu vice-comandante, Gils, e juntos, eles recebem a tarefa de treinar os alunos convocados. Saren informa que o treinamento durará um mês, após o qual serão levados ao labirinto subterrâneo para sua primeira missão. Enquanto os outros escutam com atenção, Akira fica escondido por perto, observando tudo e decidindo que por enquanto o melhor é focar na coleta de informações. Enquanto isso, Saren diz a Gils para cuidar das coisas em sua ausência e foge. Akira finalmente segue em direção à fonte do castelo, sem saber que Saren o seguiu. O comandante aparece de repente ao lado dele, perguntando se ele está procurando por algo, o que assusta Akira, que se pergunta se sua habilidade de ocultação tem limite de tempo. Saren aborda suas preocupações e explica que possui olhos místicos que lhe permitem perceber diferenças de temperatura, possibilitando-lhe ver através de habilidades de ocultação. Quando a precisão alcança sua adaga, Saren calmamente garante que não tem intenção de expô-lo nem mesmo ao rei. Ainda desconfiado, Akira questiona se Saren está do mesmo lado do rei, ao que Saren responde que a Ordem dos Cavaleiros guarda rancor da regra atual e sugere que seria melhor manter a conversa em segredo. Akira aceita cautelosamente esse gesto amigável, e os dois sentam-se juntos perto da fonte. Ele diz a Saren que deseja acessar os arquivos reais, pois não sabe nada sobre este mundo. Saren pergunta sobre seu nível de habilidade de ocultação e fica surpreso ao saber que já está no limite. Quando Akira admite que suas outras habilidades ainda são de nível 1 e ele não tem ideia de como aumentá-las, Saren sorri e promete ensiná-lo pessoalmente como dominá-las. Por alguma razão, Akira se sente genuinamente animado, mas no fundo continua preocupado em encontrar um caminho de volta à Terra, onde mora sua família. Ele pergunta ao comandante Saren se ele conhece algum método para retornar ao seu mundo, mas, como esperado, o comandante balança a cabeça, explicando que não tem ideia e aconselha Akira a se concentrar em se tornar mais forte a partir de agora. Saren promete treiná-lo para se tornar um assassino de primeira linha e, em troca, pede ao menino que compartilhe conhecimentos sobre seu próprio mundo. Akira concorda, e após um aperto de mão firme, o treinamento começa oficialmente. Nos dias seguintes, Saren explica vários aspectos deste mundo, contando-lhe sobre a existência de elfos e homens-fera, cada um vivendo em seus próprios continentes separados. Ele submete Akira a exercícios difíceis, e quando o menino reclama, Saren explica pacientemente que enquanto os níveis de classe aumentam através da luta contra monstros, os níveis de habilidade aumentam através do treinamento persistente. Durante os exercícios, Akira fala sobre a vida na Terra, compartilhando histórias sobre aviões e tecnologia sem fio, que o comandante considera fascinantes. Akira admite que essas coisas antes pareciam tão comuns que ele nunca lhes deu importância, mas agora que não tem mais acesso a elas, ele percebe o quanto sente falta delas. Com o passar do mês, Jules se aproxima de Saren reclamando de como tem sido difícil treinar todo o grupo sozinho enquanto Saren estava ocupado ensinando Akira. Saren não percebe, dizendo que o garoto é intrigante demais para ser ignorado, e acrescenta que, pelo que aprendeu, Akira vem do mesmo lugar que o primeiro herói conhecido como Japão. Quando Saru menciona que o garoto tem sua habilidade de ocultação no nível máximo, Jules fica visivelmente surpreso, já que esse foi um feito alcançado apenas pelo primeiro herói. Naquele momento, Akira entra segurando um livro e admite que entrou furtivamente nos arquivos durante a noite para ler. Ele coloca o livro sobre a mesa, perguntando sobre seu conteúdo, e descobre que a obra-prima foi escrita pelo próprio comandante. O comandante explica que o atual rei é um governante corrupto que busca distorcer as leis naturais do mundo para sua própria ambição, independentemente de quantas vidas sejam perdidas. Ao ouvir isso, Akira cerra os punhos e confessa que estava a poucos minutos de assassinar o rei no mesmo dia da convocação, mas hesitou. Saren coloca a mão em seu ombro e diz que ser rotulado de assassino não significa que ele deva viver como tal.
Akira ri baixinho e concorda, dizendo que sua mãe e irmã chorariam se descobrissem que ele se tornou um assassino. O comandante garante que acredita que Akira sobreviverá e encontrará o caminho de volta. Quando Akira curiosamente pergunta por que Saren confia tão facilmente nele, o comandante sorri e explica que é porque o menino demonstrou notável visão e compostura. Ele ressalta como Akira questionou a situação e agiu com cautela desde o momento da convocação, ao invés de aceitar cegamente o que lhe foi dito, o que prova seu potencial como alguém que pensa além do que os outros podem ver. Akira fala sobre como ele sempre foi um personagem de fundo desde a infância, alguém que se misturava na multidão e quase não era notado por ninguém. Receber elogios genuínos pela primeira vez faz com que ele sinta uma sensação de carinho. À medida que a história avança, o grupo de heróis convocados é escoltado em direção ao labirinto, onde uma grande multidão os aplaude com admiração. Em meio ao barulho, Akira percebe uma figura misteriosa de capuz olhando para o grupo de longe. Ele aparece ao lado dela, assustando a mulher, e pergunta o que ela está olhando. Ela responde com raiva, dizendo que grandes sacrifícios foram feitos para convocar esses chamados heróis. Antes de partir, ela diz a Akira que tem a sensação de que seus caminhos se cruzarão novamente em breve. Mais tarde naquele dia, dentro do labirinto, os heróis convocados lutam contra ondas de monstros com entusiasmo e trabalho em equipe. No entanto, um dos alunos fica cansado e se encosta em uma parede, acionando sem saber uma armadilha escondida que convoca uma horda de ogros. Akira rapidamente sugere a Saren que eles deveriam recuar, enquanto o comandante concorda e usa sua lâmina para liberar uma habilidade de espada divina, abrindo um caminho para escapar. Assim que sobem a escada, outro grupo de ogros bloqueia seu caminho. Tsukasa, o herói, começa a entrar em pânico antes de se lembrar da bomba de fumaça que a princesa lhe deu para emergências. Ele o joga em direção aos inimigos e sorri de alívio, apenas para que esse alívio desapareça quando um enorme minotauro acima de sua capacidade emerge da névoa. Agindo por instinto, Akira avança e tenta esfaquear a fera, mas para sua surpresa, sua adaga se estilhaça ao entrar em contato com a pele grossa da criatura. Akira encontra o herói em uma condição miserável e tenta colocar nele algum sentido de que ele não precisa proteger a todos, e deve confiar nos outros também. Akira logo percebe que algo está anormal e liga para Yuki, que é o Dispel Mage. Ele pede que ela lance sua magia sobre ele, e o herói parece ter sido amaldiçoado. Akira volta correndo e diz ao comandante que deseja usar sua habilidade especial. Saren aprova e ajuda a distrair a fera usando um raio nela, enquanto Akura fica atrás do monstro e ativa sua magia das sombras. A magia negra aparece abaixo do nosso garoto, e ele a direciona para o Minotauro. Tentáculos saem dele, e assim que a fera se liberta do choque do trovão, os tentáculos escuros perfuram seu corpo. Akira usa todos os seus poderes e arrasta o Minotauro para o chão. Sua cabeça é decepada e toda a fera é absorvida pela magia negra. Depois disso, Akira fica muito cansado e a magia fica fora de controle. Saren aparece diante dele e coloca a mão no menino, pedindo que ele se acalme. Nosso menino relaxa e sorri, dizendo ao comandante que sobreviveu. Ao retornarem em segurança, o comandante Saren agradece ao nosso garoto, mas Akira admite que foi apenas porque ele o apoiou. Caso contrário, a magia negra que ele usou enlouqueceu, quando praticaram isso antes. Saren argumenta que nunca ouviu falar de uma habilidade extra chamada Magia das Sombras, e, embora seja uma potência, seu controle está faltando e pode ser fatal. Ele aconselha nosso menino a ter cuidado ao usar isso. O comandante então dá uma rana de gato para o nosso cara e diz a ele que ela foi criada pelo primeiro herói. Akira segura isso e pergunta por que ele está dando isso a ele em vez do herói atual. Saren explica que, em primeiro lugar, Tsukasa já possui a lâmina do herói e, em segundo lugar, o rei pode perceber isso. Ele revela que, na verdade, roubou isso do cofre do tesouro, e isso explica por que ele deu a ele. Akira então procura uma inscrição na lâmina, e Saren diz que ele não consegue lê-la. Akira percebe que é japonês e diz que há uma oração escrita para que a lâmina guie seu sucessor quando chegar a hora. Tanto o professor quanto o aluno expressam o desejo de terem conhecido o primeiro herói. Quando a questão da maldição sobre Tsukasa é levantada, Akira argumenta que a maldição é tão poderosa que simplesmente não se quebra. O comandante diz que pode saber quem é o responsável e decide compartilhar a informação com o menino. Mais tarde naquela noite, enquanto a princesa lança a maldição sobre o herói, Akira aparece e quebra o cristal em dois. Ele pega o cristal e aponta a lâmina para a princesa, exigindo saber por que ela está fazendo isso. A única coisa que a princesa responde é que tudo isso é para o rei. Depois de não conseguir fazê-la falar, Akira sai e a princesa abre um armário, revelando vários cristais amaldiçoados, cada um pertencente às crianças que foram convocadas. Akira mostra o cristal ao comandante, e Saren pergunta se ele revelou seu rosto para a princesa. O menino admite que errou e só queria puxar a conversa com ela, mas não saiu como planejado. Saren explica que ela é apenas uma marionete do rei e manda o menino descansar durante a noite. Ao avisar para evitar dormir dentro do castelo, Akira pergunta o motivo. O comandante explica que agora a princesa poderá amaldiçoar a todos menos o herói, e como ela não pode amaldiçoar Akira, já que ele nunca revelou seu status, ela prefere que ele seja assassinado.
Akira pergunta ao homem se ele não está zangado com ele por ter agido de forma tão imprudente. Ao que o comandante, expressando seu carinho paternal, responde gentilmente que os mais velhos têm o dever de dar cobertura aos filhos. No dia seguinte, Akira acorda ao som de comoção. Ele segue-se em direção à fonte do castelo e encontra uma multidão de guardas reunidos ali. Curioso, ele pergunta o que aconteceu, e a expressão de Tsukasa fica triste quando ele menciona que é Saren. O assassino corre e encontra seu professor caído sem vida no chão com uma adaga cravada em seu coração. Ele grita de dor, lamentando a perda de sua única família neste mundo, mas seus amaldiçoados colegas o chamam de desavergonhado e o acusam de cometer o assassinato, argumentando que a adaga pertence a ele. Akira tenta explicar que todos viram sua adaga quebrar, mas a multidão que sofreu lavagem cerebral se recusa a ouvir. Tsukasa o defende, mas o rei aparece e ordena que seus soldados lidem com o assassino, enquanto a princesa ri. Akira então ativa a presença oculta e desaparece de cena em um instante. Ele chama Jules, que recua um pouco e que informa que os responsáveis por isso são o esquadrão de assassinato direto do rei, conhecido como Night Ravens. Ele diz a ele que agora eles estão atrás dele. Jules o instrui a pegar seu equipamento de viagem na sala do comandante e escapar imediatamente. Akira segue as instruções e se pergunta se Saren já havia previsto esse resultado. Naquela noite, o rei realiza uma audiência com a princesa e comenta que nunca esperou que o comandante caísse tão facilmente. A princesa relata que a maldição sobre todos, exceto o herói, foi concluída. Eles planejam travar uma guerra contra o reino oriental e usar os heróis convocados como peões descartáveis. O rei está confiante de que Akira morrerá em algum lugar da floresta, mas para garantir a segurança, ele ordena que a princesa envie os corvos noturnos para persegui-lo. Durante seus dias de treinamento, Saren disse a Akira que o melhor lugar para se esconder quando fosse perseguido era o labirinto, embora o único problema fosse a falta de água. Saren o aconselhou a ser cauteloso com isso e mencionou que para aumentar seus níveis de habilidade, ele poderia se aventurar mais fundo no labirinto. Quando Akira perguntou por que todos simplesmente não faziam isso, o comandante explicou o quão perigoso poderia ser. Ele disse ao garoto que sua habilidade de ocultação não seria suficiente para enganar o olfato e a audição aprimorados possuídos por monstros de nível superior. No entanto, se ele conseguisse aumentar seu nível de habilidade de assassino, ele poderia eventualmente se tornar capaz de apagar seu cheiro, som ou até mesmo o calor do corpo. Akira segue tudo o que foi instruído a fazer, e depois de vários dias conseguiu atingir o nível 69. O comandante havia lhe dito que quando o nível de classe de uma pessoa atinge 100, ela desperta uma habilidade especial, e Akira está confiante de que isso lhe concederá o poder que ele precisa para sobreviver. Saren também explicou a ele como o labirinto funciona em um sistema de andares, com um chefe poderoso aparecendo a cada 10 andares. Lembrando de tudo isso, Akira agora está diante da enorme porta que leva ao chefe do 7º andar. Saren uma vez o avisou que uma vez que um desafiante entra na sala de um chefe, ninguém pode sair até que o chefe ou o desafiante morra. Akira sabe que o risco é imenso, mas o potencial de crescimento é ainda maior, então dá um passo à frente e entra na sala. Lá, ele enfrenta um leão monstruoso com cobras brotando de seu corpo. O leão-cobra o ataca, deixando feridas profundas, mas Akira se recusa a ceder, sabendo que se morrer, perderá a chance de voltar para casa e a esperança de vingar Saren. O chefe o derruba com força brutal, e sem outra opção, Akira libera sua magia sombria com força total. Tentáculos escuros explodiram, rasgando a fera monstruosa e despedaçando-a em incontáveis pedaços antes que Akira desmaiasse de exaustão. Enquanto ele fica inconsciente, sua magia sombria é ativada por conta própria, envolvendo seu mestre completamente e começando a curar seus ferimentos usando a mana armazenada. Enquanto isso, de volta ao castelo, o herói Tsukasa está preparando seus colegas para a jornada para derrotar o Lorde Demônio, embora a tensão aumente quando os alunos começam a culpar a Akira pela morte do comandante Saren. Lembrando-se do que Jules lhes contou sobre a maldição, Tsukasa decide ir sozinho, mas alguns de seus colegas se levantam para acompanhá-lo. O pedido deles é facilmente aprovado, já que o rei não pode negar seu próprio decreto sobre ordenar aos heróis que matem o Lorde Demônio. Antes de partirem, Tsukasa pergunta por que eles escolheram se juntar a ele. Yuki explica que nenhum deles está amaldiçoado e que ela confirmou isso usando suas habilidades como dissipadora. Kyusugi acrescenta que acredita que isso pode estar ligado às suas próprias ações, lembrando que certa vez quebrou alguns cristais em uma sala estranha. Embora sua memória do evento permaneça nebulosa, tudo o que ele lembra depois é de segurar uma katana na mão. Parece que isso estava ligado à habilidade única de Jules, conhecida como sugestão, que pode obrigar alguém a realizar uma ação específica, independentemente da força de qualquer maldição que o aflija. Tendo garantido que o desejo final do comandante foi realizado, Jules sente uma sensação de alívio e ora silenciosamente pela segurança e sucesso dos heróis. Enquanto isso, Kyusuke percebe que se eles realmente desejam derrotar o Lorde Demônio, eles devem encontrar e unir forças com Akira.
Ele lamenta profundamente não ter falado por si mesmo antes e se culpa por permanecer em silêncio sob a influência da maldição. Seus pensamentos voltam para uma memória de seu tempo na Terra, quando ele descobriu que Akira costumava trabalhar em empregos de meio período e com baixos salários. Akira pediu que ele não contasse a ninguém, especialmente a sua irmã mais nova, Yu, pois ele não queria que ela se preocupasse com ele. Durante essa conversa, os dois meninos descobriram que suas irmãs eram na verdade amigas íntimas. A história então volta para Akira, que recupera a consciência após se recuperar dos ferimentos. Coincidentemente, ele também bebeu Kyushu, pode esperar silenciosamente que seu amigo esteja seguro. Ao se levantar, ele percebe que toda a sua dor desapareceu. Verificando seu status, Akira descobre que suas estatísticas dispararam, seus pontos de vida foram totalmente restaurados e até mesmo suas costelas quebradas e pernas envenenadas estão completamente curadas. Ele também percebe que sua magia sombria subiu de nível 2 vezes e parece muito mais fácil de controlar. Determinado a seguir em frente e descobrir a verdade por trás de sua nova força, Akira se aventura mais fundo no labirinto. Eventualmente, ele chega ao 705º andar, onde um lodo cai repentinamente de cima. Instintivamente, ele dá um salto para trás e se pergunta o que um slime está fazendo em um nível tão profundo e perigoso. Conforme ele o corta, um elfo incrivelmente lindo cai como uma invocação de gacha. Akira decide finalmente usar sua habilidade de visão mundial, que ele vem evitando há muito tempo. Instantaneamente, uma torrente avassaladora de informações enche sua mente, causando uma dor aguda em sua cabeça, e ele cancela apressadamente a habilidade, decidindo não usá-la novamente, a menos que seja absolutamente necessário. Só então, a Elfa Amélia recupera a consciência. Akira pergunta se ela está bem, e desde o breve momento em que ele teve seus olhos mundiais ativos, ele já sabe que seu HP caiu perigosamente, e que ela também possui a mesma habilidade de visão mundial. Olhando em volta confusa, Amélia pergunta onde ela está, e Akira explica que eles estão no grande labirinto de Kantinen. Ela então questiona o que ele está fazendo ali e até o chama pelo nome, já tendo verificado seu estado com sua própria habilidade. Ao sentir que é seguro, Amélia relaxa e desmaia novamente, perdendo a consciência. Percebendo que ela está com febre, Akira gentilmente a leva de volta ao 69º andar, onde há uma fonte de água. Depois de algum tempo, o elfo acorda sentindo-se fraco e com fome. Akira oferece água primeiro, ajudando-a a beber, e depois lhe dá um pouco de comida enquanto mantém uma conversa leve. Durante a refeição, Amélia curiosamente pergunta se foi ele quem a carregou até ali e se ele tentou algo impróprio. Akira garante que ele é um cavalheiro, para que ela possa ficar tranquila sem se preocupar. Enquanto Akira diz a Amélia para descansar um pouco agora que ela comeu, ela se deita e menciona casualmente que tem sangue real. Akira responde calmamente que já sabe disso. Emília então admite que ninguém nunca a tratou com tanta gentileza antes, e logo depois ela adormece novamente. Akira ativa sua habilidade de detecção de perigo para garantir sua segurança antes que ele cochile também. No dia seguinte, enquanto Akira continua descendo mais fundo no labirinto, Emília o segue e usa sua poderosa magia de gravidade para ajudá-lo no caminho. Quando Akira pergunta por que ela está indo junto, ela afirma que está indo na mesma direção. Akira diz a ela que ela deveria se concentrar em se proteger enquanto os dois entram na sala do chefe no 8º andar. Lá dentro, eles são confrontados por um enorme dragão azul que imediatamente libera um devastador ataque de sopro como um presente de boas-vindas. Akira e Emília usam magia de ocultação e gravidade juntos, mas a força esmagadora do dragão faz Akira voar. Emília rapidamente o aconselha a misturar sua mana com o ambiente, já que o dragão pode sentir isso. Mas como Akira não tem ideia de como fazer isso, ele decide tentar o contrário. Ele canaliza toda a sua mana para fora, criando uma distorção que confunde os sentidos do dragão, e então ataca rapidamente, apunhalando a fera e derrotando-a. Só então o corpo do dragão começa a brilhar e, na luz fraca, um gato preto com uma foca vermelha na testa aparece diante deles. Emília verifica e avisa que o gato ainda não chutou o balde e só está debilitado. Ela também revela que possui uma habilidade extra, chamada Metamorfo, o que explica por que o gato estava na forma de um dragão. Ela ainda usa seus olhos do mundo e revela que seu nome é Gato Preto. Quando Emília pergunta a Akira por que ele não usa seus olhos do mundo, ele responde que não pode controlá-los adequadamente, pois é apenas o nível 1. Mas ela argumenta que é simplesmente porque ele continua rejeitando-os. Nesse momento, o gato recupera a consciência, enojado com a ideia de ser derrotado por fracos como um humano. O gato falante declara que foi criado pelo Lorde Demônio e orgulhosamente se autodenomina inteligente. Quando Akira avisa o gato para parar de agir de forma arrogante, ele calmamente pede que ele acabe com sua vida, mas pede que primeiro o deixe entregar uma mensagem do Lorde Demônio. O corpo do gato brilha com uma aura vermelha, enquanto diz que o Lorde Demônio deseja que Akira o encontre em seu castelo nas profundezas do continente demoníaco, um vulcão. Akira estranha a situação e pergunta como o Lorde Demônio sabia que iria parar naquele lugar, mas o gato responde que tal conhecimento está além de sua compreensão.
Depois de cumprir seu propósito, o gato insiste que Akira acabe com ele, mas ele se recusa e tenta encontrar uma maneira de salvá-lo, sentindo-se desconfortável com a ideia de que toda a raça demoníaca é sua inimiga. Amelia tenta argumentar com Akira que a porta não abrirá até que um dos lados morra, e quando o gato preto pergunta por que ele ainda não vai acabar com ela, Akira dá uma desculpa esfarrapada de que simplesmente adora gatos e, acima de tudo, fica impressionado por ele poder falar. O gato preto zomba dele e diz que ele pode morrer de fome aqui, mas Akira argumenta que deve haver algum tipo de brecha. Emília finalmente revela que um pacto mestre-servo poderia funcionar, e mesmo que ela e o gato preto expliquem os riscos de um deles morrer durante o processo, Akira decide arriscar. Ele se senta ao lado do gato e pede a Emília que o guie no processo. O elfo diz a ele para primeiro dar um novo nome ao gato, e quando Akira pressiona a mão contra seu pelo preto e liso, ele decide encerrar a noite. O próximo passo é pegar a pata do gato e despejar mana nela. Como não há retorno depois que ele começa, Amelia se preocupa com ele, mas Akira garante que não planeja morrer. Ele segue as instruções e de repente se vê se afogando em um vasto mar até cair do céu sobre uma cidade em chamas. A cena parece vir direto das memórias de Knight, mostrando-a causando estragos por toda parte. Akira atira nele para parar, mas o gato se volta contra ele e o desafia a sacar sua lâmina e derrotá-lo se quiser retornar vivo. Knight avisa Akira que se sua alma morrer aqui, seu corpo se tornará um cadáver vivo, e quando ele for arranhado dentro daquele mundo, isso se refletirá na realidade quando o sangue começar a escorrer de sua orelha, preocupando Emília por sua segurança. Akira engana o gato fazendo-o pensar que ele está dando tudo de si, e quando o gato ataca, ele intencionalmente o deixa esfaqueá-lo enquanto sorri. Quando o gato diz que basta terminar, Akira responde calmamente que isso não está acontecendo e ressalta que o gato também não quer matar ninguém. O gato insiste que é um monstro falante, mas Akira rebate que não existe uma regra que diga que os monstros devem destruir outras raças. Ele acalma a criatura e garante que ficará de olho nela, para que nada disso aconteça novamente. À medida que o mundo começa a desaparecer, Akira e o gato acordam de volta à vida real. Quando Akira toca o gato, a cor da foice da matilha muda, marcando que suas almas agora estão ligadas. Emília se sente aliviada e feliz, enquanto Akira se apresenta adequadamente ao gato. Knight o acha interessante e promete sua vida a ele. Como não é mais o chefe do andar, o labirinto reconhece a mudança e surge um portal de teletransporte azulado e brilhante. Com Knight enfraquecido e precisando de descanso, os três decidem ficar um pouco na câmara para relaxar e conversar um pouco, sabendo que nenhum monstro pode escutar ou lançar um ataque surpresa ali. Eles aproveitam um momento de paz para aprender mais um sobre o outro. Enquanto isso, Tsukasa e o resto da turma chegam a um lugar chamado Yamato, que carrega uma forte vibe japonesa desde que foi fundado pelo primeiro herói. Eles passam algum tempo experimentando roupas novas e degustando a deliciosa culinária local após desfrutarem de um relaxante banho quente. Yukichi e Shiori também parecem estar se divertindo muito. Assim que todos estiverem instalados, Tsukasa começa a analisar sua situação atual e aponta que eles estão quase falidos, ao que Nani sugere que eles poderiam se tornar aventureiros para ganhar dinheiro e cobrir suas despesas. Depois de concordar com isso, Tsukasa diz que o próximo problema é a falta de informação sobre este mundo. Daisuke menciona que pode haver um livro em algum lugar que explique como eles podem retornar à Terra, mas Tsukasa acredita que derrotar o Lorde Demônio seria o caminho mais rápido. Quando Kyusu pergunta por que ele pensa assim, Tsukasa explica que, como foram o rei e a princesa quem os convocou, eles também podem conhecer um método para mandá-los de volta, e é por isso que ele quer acumular conquistas para ganhar o direito de negociar com eles. Ele planeja com antecedência para o continente demônio assim que eles tiverem fundos e informações suficientes, mas Kyusuke avisa que seria melhor se reagrupar com Akira primeiro. Ele explica que Akira é muito mais forte do que qualquer um deles, e que mesmo que seja incerto se ele concordaria em trabalhar com eles deveriam esperar por ele aqui e treinar para ficarem fortes o suficiente para ficar ao lado dele e convencê-lo a se juntar à sua causa. À medida que a história volta, Emily conta sua trágica história de como sua irmã Kilika a levou em direção a um penhasco, onde todos os seus parentes ficaram contra ela e a forçaram a pular. Quando recuperou a consciência, encontrou-se longe de seu país, deitada na praia, onde foi engolida por uma gosma negra. Ela explica que quando abriu os olhos novamente, se viu diante de Akira. Knight se pergunta como o lodo a deixou sem digerir, mas Emília agradece a criatura porque a levou a conhecer Akira. Akira tenta convencê-la a voltar e resolver as coisas, dizendo que conflitos entre irmãos são normais, mas Emília recusa veementemente, insistindo que nunca mais poderá voltar. O assassino então conta uma história sobre sua própria irmã, lembrando como uma vez ele presenteou Yu com um celular e ela ficou chateada com ele por trabalhar demais para comprá-lo. A mãe doente tentou acalmá-los, e Akira explica que brigas familiares são normais e que eles sempre se reconciliam e ficam mais fortes depois. Quando Knight aponta que a família de Akira ainda está no outro mundo, Akira admite que quer voltar, mas primeiro tem algo que precisa cuidar. Ele fala em vingar a morte de Saren, que lhe deu tudo, e lamenta que o comandante ainda pudesse estar vivo se não fosse por ele. A ideia de vingança faz com que ele perca a compostura e sua mana fique fora de controle. Mas antes que isso o domine, Emília grita seu nome e o traz de volta à razão.
Depois que ele se acalma, Knight e Emilia perguntam se ele estava falando sobre Saren Mithrai, e descobre-se que o comandante era famoso em todos os continentes. Para aliviar o clima, Akira estende as luvas para Knight e, como esperado, os instintos do gato entram em ação. Ele explica como costumava brincar com gatos vadios, e tanto Akira quanto o elfo começam a abraçar o gato. Knight diz ao seu mestre para ser um pouco mais sério, lembrando-lhe que suas almas agora estão ligadas, e se um deles morresse, o outro morreria também. No entanto, como efeito colateral desse vínculo, eles ganham a vantagem de poder se comunicar, não importa a distância que estejam. Emilia fica com ciúmes, desejando ter sido ela quem compartilhou sua alma com Akira em vez do gato. Após descansar, o grupo caminha em direção ao Círculo Azul. Amélia explica que, segundo o mito, um círculo azul claro tem o potencial de levar alguém aonde quiser. Ela acrescenta que se várias pessoas o usarem, ele escolherá uma pessoa aleatoriamente e a teletransportará para o destino desejado. Nesse caso, tanto Emilia quanto Knight desejam ir aonde Akira quiser, e as três entram no círculo. Akira considera brevemente se teletransportar de volta para seu próprio planeta, imaginando se o círculo mágico poderia realmente fazer isso, mas ele rapidamente deixa esse pensamento de lado, sabendo que tal desejo teria que esperar. Ao serem teletransportados, Amélia fica assustada ao perceber que eles chegaram ao continente florestal onde vivem os elfos. Ela diz que ainda não estava pronta para retornar, e só então uma flecha voa em direção a eles, que Akira rapidamente percebe e tira Amélia do perigo a tempo. Ele imediatamente derruba quem atacou, e Amélia reconhece o elfo como Lan. Lan a chama de traidora e diz que não há mais lugar para ela no reino. Akira o acerta no pescoço, deixando-o inconsciente, mas avisa Emilia que eles estão cercados. Nesse momento, sua irmã se aparece, caminhando em direção a eles com raiva nos olhos e chama Emilia de filha da praga. Akira percebe que a tensão entre as irmãs é muito pior do que ele imaginava. À medida que a história retrocede, Emilia relembra seu passado quando era escoltada pelos guardas reais. Ela diz que eles não precisam se preocupar com ela, mas como o rei está fora, eles insistem que não podem arriscar deixar a princesa e ela sozinhas. Emilia observa sua irmã praticando e trabalhando duro em suas habilidades, admitindo que Kilika parece muito mais capaz do que ela e se sente genuinamente impressionada. Os guardas reais concordam com ela, embora a lembrem que ela está destinada a se tornar a futura líder. Um dia, Lian, seu noivo, se aproxima da princesa e diz que está anulando o noivado. Ela calmamente responde que é seu pai quem dá esse tipo de atitude, mas Tilika intervém, repetindo as mesmas palavras de Lian com um sorriso no rosto, e até a chama de filha da praga. Mais tarde, Tilika incrimina sua irmã, colocando todos contra ela, e até Lian a chama de inadequada para ser princesa. À medida que a história volta ao presente, Emilia se encontra mais uma vez na mesma posição vulnerável. Ela diz à irmã que simplesmente irá embora, mas Kilika claramente não tem intenção de deixá-la ir tão facilmente. Quando sua irmã novamente a chama de bobagem, Akira dá um passo à frente e diz à princesa para parar. Quando Kilika exige saber quem ele é, Akira responde que ele é apenas um assassino de passagem. Quando o assassino pergunta o que exatamente Emilia fez, a princesa mostra o braço e acusa a irmã de envenená-la. Naquele momento, Kilika caminha em direção a Akira e seus olhos começam a brilhar. Emilia grita para que ele não olhe nos olhos da irmã, mas já é tarde demais. O medo a preenche enquanto Kilika usa sua habilidade de controle hipnotizada em Akira, declarando que seu coração agora pertence a ela. Emilia exige com raiva que sua irmã desfaça o feitiço imediatamente, mas enquanto os dois discutem, Akira o silencia calmamente, revelando que nunca foi afetado pelo encantamento. Knight explica que as habilidades mentais falham quando o nível do alvo ultrapassa o nível dos conjuradores, embora Kilika se recuse a aceitar que um mero camponês possa ser mais forte que ela. Akira então diz à princesa para retirar suas falsas acusações e limpar o nome de sua irmã, insistindo que Emilia nunca poderia cometer tal crime. Enfurecida, Hilika ordena que seus soldados eliminem Akira imediatamente. Mas antes que ele possa liberar seu poder, o rei elfo aparece e ordena que todos se retirem. Ele exige uma explicação sobre o que aconteceu durante sua ausência e rapidamente percebe que Kilika hipnotizou os guardas. O rei diz severamente a ela para dissipar a magia imediatamente. Depois se volta para Emilia e Akira, pedindo desculpas em nome de sua filha. Quando o rei ordena que Akira vá embora, Emilia dá um passo à frente para defendê-lo. Mas o rei deixa claro que desaprova que qualquer estranho coloque os pés no solo dos elfos. Sua raiva aumenta quando Emilia declara que se Akira for embora, ela irá com ele. Akira afirma calmamente que Emilia tem todo o direito de fazer suas próprias escolhas. E quando o rei tenta desafiar isso, Akira segura sua lâmina como um aviso para não forçar sua mão. Enquanto Liam recupera a consciência e relata como o assassino o derrotou, o rei percebe que a força de Akira não é mera conversa e decide testá-lo diretamente, organizando um duelo contra Kilika. Ele declara que o perdedor obedecerá ao comando do vencedor. Enquanto eles caminham em direção à grande árvore onde a batalha acontecerá, Akira pergunta à princesa sobre o chamado Filho da Praga. Emilia explica que se trata de uma antiga lenda que afirma que quando nascerem gêmeos, um será diferente dos pais e trará a ruína à Terra.
No caso dela, são os cabelos e a cor dos olhos que a marcam como diferente. Meg comenta que tais crenças há muito são consideradas superstições, e Akira calmamente diz a Emilia que ele realmente gosta de suas características únicas, fazendo-a corar. À medida que se aproximam da árvore, a tensão aumenta e Emilia avisa Kira para ficar atento, pois o duelo está prestes a começar. Kilika desembainha sua espada enquanto Akira planeja usar sua espada embainhada. E quando Kilika aponta isso, ele zomba dela dizendo que ela não quer que ele a mate acidentalmente. O rei começa o duelo. E não importa o quanto Kilika tente, Akira escapa como um fio, esquivando-se de cada um de seus ataques sem esforço. Akira então brinca com ela por um tempo, mas a senhora fica séria e usa sua magia Asbuff, que ela aperfeiçoou ao longo dos anos. Ela envia ondas de vento cortando o ar com sua espada, mas antes que ela possa ficar animada por muito tempo, Akira a faz tropeçar e coloca a espada em seu ombro. Ele diz a ela que sua irmã a elogia e pergunta se ela poderia simplesmente tornar-se amiga dela novamente. Kilika, porém, despreza a ideia de fazer as pazes com ela e enlouquece. Por um momento, Akira tem dificuldade em se defender e manda seu gato proteger Emilia. Kilika coloca suas emoções na batalha, gritando que sua irmã tirou tudo dela. À medida que a luta avança, Kilika se lembra de seu passado. Emilia revelou-se uma lendária médium espírita, alguém através de quem o próprio mundo se curvaria. Os elfos se alegraram, acreditando que suas terras estariam agora seguras para sempre. Mas, desde aquele dia, Kilika perdeu toda a atenção e admiração que já teve. Pensando nisso, Kilika perde completamente o controle e para protegê-la, Leon avança com um galho de árvore sagrada purificadora. Amelie ativa seus poderes e toda a magia hipnotizante de Kilika desaparece em um instante. Kilika ataca novamente, e Akira percebe que se ele se esquivar do ataque, outras pessoas próximas poderão se machucar, deixando-o sem escolha a não ser ativar sua magia das sombras e absorver todos os seus ataques. Como esperado, a habilidade começa a consumir tudo ao seu alcance, incluindo a própria princesa. Mas Akira a chama de volta bem a tempo e ordena que as sombras o devorem. A energia escura gira em torno dele, cobrindo todo o seu corpo e formando uma aura que se parece estranhamente com a magia das sombras. Quando Killua a ataca mais uma vez, Akira desvia seu ataque com facilidade, fazendo-a voar pelo campo. Quando sua espada escorrega de suas mãos, Leon e Emilia dão um passo à frente. Fica claro que Leon nunca esteve sob seu feitiço hipnotizante, para começar. E quando Kilika clama, implorando para ser punida por seus pecados, o rei declara solenemente que é ele quem merece o castigo. O velho admite que Emilia nunca roubou nada da irmã, mas foi ele o responsável por tirar tudo. O rei libera o feitiço de bloqueio de memória que colocou em Kilika, restaurando suas memórias perdidas. Kilika se lembra de como uma vez treinou dentro da masmorra, onde só tinha permissão para se aventurar até o 3º andar. Durante uma dessas sessões, uma figura misteriosa entregou-lhe um orbe esverdeado, alegando que isso a ajudaria a ficar mais forte ao invocar monstros poderosos. Confiando ingenuamente em suas palavras, Kilika ativou o orbe, liberando uma fumaça espessa da qual emergiram ogros monstruosos. Jogada para trás pela força, ela entrou em pânico e fugiu da masmorra, acreditando que a fera do labirinto não poderia cruzar seus limites. No entanto, para seu horror, os ogros escaparam de alguma forma, ameaçando a segurança de seu povo. Percebendo o perigo, Kilika correu para detê-los e lutou desesperadamente contra os goblins e ogros. Leon e os outros vieram defendê-la, mas no caos, o pobre garoto foi impiedosamente morto por um dos goblins diante de seus olhos. De volta ao presente, o velho conta à filha que Leon realmente morreu naquele dia, e eles não tiveram escolha a não ser apagar essa memória da mente dela. Ele explica que foi Emilia quem salvou a todos com sua incrível magia, criando 2 feitiços poderosos conhecidos como magia de gravidade e magia de ressurreição. A magia da ressurreição teve sucesso e trouxe Leon de volta à vida, mas o rei observa que as pessoas podem ter parecido distantes dela porque ela era a única que não sabia o que realmente aconteceu. Ele diz que, ao esconder essa verdade, formou-se inconscientemente um muro entre eles, que só ficou mais pesado com o tempo. Ele revela que pediu a Kilika para travar a batalha para que ela pudesse encontrar orgulho novamente em sua própria força e parar de depender inteiramente de sua hipnotização. Akira percebe que estava sendo usado como parte desse plano, mas o velho admite que as coisas não saíram como ele pretendia. Leon então confessa que seu objetivo era manter as irmãs separadas antes que o ódio de Kilika pudesse ficar mais forte, mas ao fazer isso, Amelia acabou sendo exilada. Quando Kilika pergunta se Leon já esteve sob seu controle, o rei explica que durante a ressurreição, uma folha da árvore sagrada se fundiu com seu corpo, anulando completamente sua habilidade hipnotizada sobre ele. Lain pede desculpas sinceramente a Kilika, e ela finalmente entende que o que ela antes pensava ser a pena de todos era apenas a preocupação deles por ela. Ela sente profundo arrependimento por estar ressentida com a irmã, que vinha corrigindo seus erros o tempo todo e se autodenomina uma idiota. Emilia a tranquiliza dizendo que seu verdadeiro eu é gentil e atencioso de coração. As 2 irmãs se abraçam enquanto os elfos correm para tratar dos ferimentos de Kilika.
Leon diz a Akira que mesmo sem confiar em sua habilidade hipnotizada, todos naturalmente adoram a princesinha, e tudo o que sempre quiseram foi que ela mesma percebesse essa verdade. Quando a noite cai e um grande banquete é realizado, Akira pergunta ao Rei Elfo se isso significa que ele venceu. O rei sorri e responde que a celebração é em sua homenagem. Akira então diz que tudo o que Emilia decidir fazer daqui em diante é escolha totalmente dela, e o rei acena com a cabeça, mantendo sua palavra e concordando com a proposta. O velho então pergunta a Fajiro para onde ele planeja ir em seguida, e Akira responde que pretende viajar para o continente dos Homens Besta porque seu familiar lhe disse que a Terra está cheia de armas poderosas que podem ser úteis para ele. Mais tarde naquela noite, quando Emilia está sozinha com Akira, ela timidamente pede que ele a chame pelo nome. Quando ele faz isso, ela cora profundamente e, de brincadeira, o faz repetir isso indefinidamente. Ela então diz a ele que não importa onde ele vá, ela o seguirá e promete ficar sempre ao seu lado. Enquanto isso, Tsukasa e os outros já partiram para o continente das feras, em vez de esperar por Akira, já que os monstros em Yamato não lhes dão mais pontos de experiência suficientes. E além de Kyusuke e Tsukasa, que já possuem armas fortes, o resto do grupo precisa de equipamentos melhores, fazendo do continente das feras seu próximo melhor destino. No dia seguinte, Akira e Emilia se preparam para partir e todos se reúnem para se despedir deles. Kilika segura calorosamente a mão da irmã e diz que ela pode voltar sempre que desejar. Liam pede ao nosso herói para cuidar da princesa, e Akira responde pedindo que ele faça o mesmo. O Rei Elfo sugere um possível noivado entre Liam e a segunda princesa, o que faz os dois corarem de vergonha. Ele então anuncia que os guardas irão escoltar Akira até o porto. Quando Akira aponta que o porto fica bem longe, o rei explica que já ocorreram vários sequestros na área e que foi por isso que ele voltou mais cedo da inspeção. Emilia segura o braço de Akira e comenta que o pai se preocupa demais, embora Akira seja forte o suficiente para se cuidar sozinho. Todos querem acompanhá-los juntos, embora Era não pareça muito satisfeita com a companhia extra e os rejeite. No caminho, Akira pergunta calmamente a Night por que ela se comporta tão calmamente perto do rei. O gato explica que queria evitar chamar a atenção e causar problemas desnecessários. Eles então discutem como o Lorde Demônio pode ver e ouvir através do gato, embora não possa interferir em suas ações. Night esclarece ainda que não tem intenção de trair Akira. Akira faz uma pergunta difícil ao gato, fazendo-o escolher um lado caso algum dia vá contra o Lorde Demônio, mas o homem apenas evita responder, prometendo resolver a questão quando chegar a hora. Emilia fala sobre como Akira é legal e brinca que talvez até o Lorde Demônio queira se dar bem com ele. Night considera isso uma possibilidade, explicando que a magia das sombras é desconhecida neste mundo e que Akira conseguiu cobri-lo durante seu último duelo. Akira diz que só fez isso para impedir que Kilika fosse consumida pela energia, mas Night insiste que o movimento merece um nome próprio e sugere chamá-lo de Mortalha das Sombras. De repente, Hakar percebe algo incomum e imediatamente ordena que a carruagem pare. Ele explica que sua habilidade de detecção de presença detectou o movimento próximo, embora pareça que os bandidos também possuem a mesma habilidade. Eles tomaram uma elfa como refém, na esperança de usá-la como alavanca para uma vitória fácil. Ao notarem a cor do cabelo de Amélia, percebem que ela é a princesa e comemoram o que acreditam ser um jackpot. Os bandidos mencionam seu nome de senhor, Graham, gabando-se de que ele os recompensará muito por esta captura. Mas antes que possam desfrutar de seu sucesso, Akira ativa a presença oculta e os elimina rapidamente. Depois disso, Akira questiona os acompanhantes sobre Graham e eles se lembram de um nobre chamado Graham que reside em Uruk, a maior nação dos Homens Besta. Akira instrui as escoltas a entregar os bandidos capturados ao Rei Elfo, e quando eles protestam que deveriam cumprir o dever de escolta, Night diz a eles que o mar já está próximo. Logo, o trio chega ao porto e consegue garantir um navio para o próximo destino. Ao embarcarem, Akira compartilha seu plano para subir de nível e consertar suas armas assim que chegarem ao novo continente. Emilia curiosamente pergunta se ele ainda quer ficar mais forte, e Akira admite que seu objetivo é se tornar o mais poderoso possível para vingar Saren. Meg menciona um labirinto localizado no centro da cidade que pode ajudá-lo a ganhar experiência, mas também diz que prefere descansar, pois a jornada pela frente é longa. Já Emilia está emocionada porque é a primeira vez que viaja por mar. Ela se imagina assistindo o pôr do sol e observando as estrelas ao lado de Akura, mas em vez de compartilhar sua excitação, ele passa a maior parte do tempo enterrado em livros. Aparentemente, o pai de Emilia lhe deu uma coleção inteira, e Akira agora pretende ler cada uma delas. Ao longo da viagem, Emilia faz o possível para aproveitar a experiência, mas tudo o que Akira faz é tirar uma soneca, mal reconhecendo suas tentativas de conversar. Quando eles finalmente chegam a Uruk, Akira percebe que apenas os humanos estão fazendo todo o trabalho duro, enquanto os Homens-Fera vagam livremente. Enquanto eles se movem pelas ruas, um grupo de Homens-Fera se aproxima e exige que Akira entregue a garota elfa. Não querendo chamar a atenção desnecessária, Akira imediatamente usa sua magia sombria para cegá-los temporariamente, neutralizando a ameaça sem criar uma cena. Enquanto eles caminham pela cidade, Akira percebe como todos parecem desconfortáveis ao seu redor.
Emilia pergunta baixinho a Mitch se as pessoas não gostam dele ou algo assim, e o gato responde que as pessoas deste continente sempre odiaram gatos pretos. Percebendo que deve haver uma longa história por trás disso, Akira decide não prosseguir e segue em direção a um hotel próximo. No caminho para lá, a mesma garota de antes espiona Akira, embora ele permaneça completamente inconsciente de sua presença. Após o jantar, o grupo sobe para o quarto para descansar durante a noite. Mesmo havendo duas camas separadas, Amélia insiste em dividir a mesma, deixando Akira constrangedoramente quieto enquanto a noite passa, dizendo que ele tem alguns assuntos particulares para cuidar. Mais tarde, quando Amélia sai do banho, Akira finge estar dormindo para evitar qualquer constrangimento, o que funciona bem o suficiente para poupá-lo de mais constrangimentos. Na manhã seguinte, Knight retorna e informa que em breve terão um convidado. Em pouco tempo, um homem chamado Crow, um ferreiro, chega e se refere a Knight como o pesadelo de Edoria. Knight apresenta a Crow como a razão pela qual ele trouxe Akira para o continente das feras, explicando que Crow é o melhor ferreiro do mundo inteiro. Akira lhe se entrega sua katana pedindo reparos, e também solicita cerca de 20 armas de arremesso. Crow concorda, mas exige um preço alto pelo trabalho. Knight explica que Crow já fez parte do grupo do herói anterior, o que torna sua experiência incomparável, deixando para trás uma conta detalhada. Crow pega a arma de Akira e diz a ele para estender a mão assim que reunir fundos e materiais suficientes. Knight garante a Akira que este homem é o único capaz de manusear sua katana, mas o que preocupa Akura é como ele irá administrar o pagamento e os recursos necessários. Knight aconselha nosso herói a ir até a masmorra para tratar da questão do pagamento e menciona um chamado Brute, embora avise que a masmorra é restrita por classificação de aventureiro. Akira realmente não se importa com isso, pois tem certeza de que isso vai dar certo de qualquer maneira. Só então Emilia vai atrás de Crow, que tem falado muito, e nosso garoto diz a Meg para segui-la enquanto ele faz algumas pesquisas antes de ir pessoalmente para a masmorra. Emilia encontra o ferreiro e começa a falar sobre a festa do último herói, contando como só o herói e os Homens-Fera sobreviveram. Crow presume que ela deve estar aqui para culpá-lo pelo elfo do grupo que não sobreviveu, mas Emilia o surpreende com um pedido inesperado pedindo-lhe que a ensine a lutar. Crow recusa imediatamente, dizendo que jurou nunca mais aceitar um aprendiz porque eles acabam mortos ou fogem. Emilia insiste que não fará nada disso e expressa o quanto deseja lutar ao lado de Akira, explicando o quão fraca ela é em comparação. Quando ela ainda não escuta, Crow chama Knight e lembra que ela só concordou em cuidar da parte da ferraria. Knight diz que Emilia não é sua mestra e também diz ao Homem-Besta para parar de chamá-la de Pesadelo de Adoria. Quando Emilia curiosamente pergunta se seu antigo nome não era Gato Preto, e Knight começa a contar uma história de 100 anos atrás, dizendo que naquela época Adoria era a cidade mais próspera de todo o continente dos Homens-Besta. Mas como punição por invadir o território demoníaco, foi ordenado atacar a própria cidade. Knight explica que sua missão original era apenas intimidar aqueles que estavam no poder, mas as coisas deram terrivelmente errado quando seus instintos monstruosos assumiram o controle e ele perdeu o controle. O gato se transformou em um cão de caça de 3 caras, como Cerberus, e entrou em fúria que afogou Adoria em caos e sangue. Por causa desse dia, a população do continente passou a chamá-lo de Pesadelo de Adoria, e, desde então, os gatos pretos se tornaram um símbolo de medo para eles. Akira escuta em silêncio, já que seus pensamentos estão interligados e percebe que tudo o que ouve é exatamente o que ele esperava, embora no fundo ele desejasse não ter ouvido nada. Knight continua dizendo que essa destruição indesejada foi a razão pela qual ele perdeu a vontade de viver, mas argumenta que as coisas mudaram agora, e tal tragédia nunca mais acontecerá enquanto seu mestre cuidar dela. Ele explica que agora se tornou o Família de Ikira, e que seu nome não é mais Pesadelo de Edoria, mas simplesmente Cavaleiro. Crow explica que nunca guardou rancor de Knight pelo que aconteceu, pois sabia que o gato tinha sido apenas uma ferramenta a serviço do Lorde Demônio. Mas a verdadeira reviravolta ocorre quando Crow revela que ele nunca procurou vingança contra o Lorde Demônio porque quem realmente assassinou sua irmã foi outra pessoa. Enquanto sua irmã tentava ajudar as pessoas após o desastre, ela cruzou o caminho de um nobre Graham Cluster, que a esmagou sem piedade. Emilia pergunta se ele alguma vez vingou sua irmã, mas Crow diz que acredita que ela não iria querer isso, já que ela era gentil demais para desejar a morte de alguém. Emilia o chama, dizendo que ele está apenas usando a gentileza da irmã como desculpa para fugir do mundo e evitar enfrentar sua dor. As palavras batem forte e a raiva de Crow aumenta. Mas Emilia diz a ele que ela já foi a mesma, fugindo de seus próprios sentimentos até que Akura lhe mostrou o quão errada ela estava. Mesmo assim, Crow se recusa a aceitá-la como aprendiz e diz para ela ir embora. Só então o caos irrompe quando monstros invadem a cidade e causam estragos. Amelie salta para proteger os habitantes da cidade usando sua magia de gravidade enquanto pede a Knight para ajudar a salvar o resto. Enquanto ela afasta os demônios, uma estranha névoa azul se espalha pelas ruas, e de dentro dela aparece o mesmo demônio responsável pelo incidente que quase fez Lan dormir para sempre. Ele finalmente se apresenta como Auron III e diz a ela que o Lorde Demônio ordenou que ele não a deixasse morrer.
Aurum toca sua flauta e enche o ar com aquela névoa repleta de monstros antes de sequestrar Emilia para dentro dela. Enquanto isso, Akira está ocupado matando as feras ao seu lado quando Knight se conecta com ele para explicar o que aconteceu e pede desculpas por não ter protegido Emilia. No momento em que Akira ouve isso, ele sente um aperto no peito e sai correndo, incapaz de suportar a ideia de que algo aconteça com ela. No caminho, ele pega uma lâmina e corta todas as criaturas em seu caminho até que a noite o alcance novamente. Mas Akira diz para ela recuar enquanto ele ativa um feitiço chamado Inferno Sombrio. Suas emoções ficam fora de controle, ele se perde em pura raiva, diferente de tudo que já sentiu na Terra, absorvendo cada pedaço de magia e cada monstro ao seu redor na escuridão. Naquele momento, ele percebe que pela primeira vez desde sua família, finalmente existe alguém verdadeiramente precioso para ele. Ele pensa em Emilia e desmaia de exaustão após usar uma magia tão poderosa. Knight corre para verificar seu mestre, e a magia das sombras mais uma vez é ativada por conta própria, forçando um modo de cura como antes. A mortalha sombria envolve Akira, e ele recupera sua mana em poucos segundos, enquanto Knight observa em um silêncio atordoado com a boca aberta. Algum tempo depois, Akira acorda em uma cama na casa de Crow e pergunta onde ele está. Knight explica que isso o carregou até aqui depois que ele desmaiou. Akira descobre que está inconsciente há mais de 1 dia e 5 horas e quase morreu devido ao grave esgotamento de mana. Ele pergunta o que aconteceu depois, e Knight diz a ele que sua magia das sombras foi reativada por si mesma, usando o mana armazenado para curá-lo. O gato murmura que todo o fenômeno desafia toda a lógica e pergunta ao seu dono que tipo de magia é essa. Akira admite que não tem noção e diz que descobrirão isso mais tarde, pois há um assunto mais urgente para tratar. Ele se levanta, sai do quarto e agradece a Crow por deixá-lo usar a cama, dizendo-lhe para adicionar o aluguel à sua conta. Quando Crow vê Akira se preparando para sair, ele questiona se Akira sabe onde procurar Emilia, apontando que ela já pode estar bem dentro do território demoníaco agora. Mas Akira não desacelera nem um pouco e simplesmente responde que mesmo que ela esteja, ele não hesitaria em ir até lá. Crow diz a Akira para se acalmar e o lembra que ir direto para a batalha contra os demônios sem o equipamento adequado nada mais é do que suicídio. Akira cerra os dentes de frustração e argumenta que conseguirá de alguma forma, mas Crow tenta convencê-lo e lhe oferece seu equipamento. Ele explica que dividiu a arma original de Akira em duas, dizendo que adagas combinam muito melhor com um assassino do que uma espada e diz que é melhor retribuir, já que ele cobriu o custo do material com seu próprio bolso. Ele então entrega um anel a Akira, dizendo que foi forjado pelo segundo ou terceiro herói. O anel tem uma inscrição antiga que diz que ele levará o usuário a qualquer lugar que desejar, e quando Crow imita um cuidador ao lê-lo, ele pergunta como ele poderia entendê-lo. Akira responde que está escrito na língua de seu mundo. Crow então explica que, assim como diz o anel, ele possui o poder de revelar a localização de qualquer lugar que o usuário desejar. Akira rapidamente coloca o anel em seu dedo e uma luz sai dele, apontando na direção do labirinto bruto. Crow diz que Emilia ainda está dentro do labirinto. Akira agradece por tudo e sai com Knight. Enquanto eles se movem, Knight reclama que seu mestre deveria parar de ser tão imprudente depois do que aconteceu da última vez. E Akira concorda, sabendo que se ele morrer, o destino de Knight também será selado. À medida que a noite avança, Aurum está ocupado experimentando sua arte demoníaca de controle mestre. Ele sempre se perguntou o que aconteceria se o feitiço fosse lançado em humanoides, e agora o usou em Emilia. Embora ele não consiga assumir o controle total sobre a vontade dela, ele a deixa completamente imóvel. Emilia consegue falar e pergunta ao rapaz por que eles estão no labirinto. Aurum responde calmamente que está esperando por seu superior, já que o segundo em comando do demônio pode usar círculos de teletransporte, enquanto ele, sendo o terceiro, não pode. Ele então diz que está disposto a compartilhar todas as informações que ela quiser, já que está entediado e até brinca que o assassino pode aparecer durante a conversa, mas ainda assim não teria chance contra ele. Quando a princesa elfa range os dentes de raiva, ele diz a ela para não se preocupar porque o Lorde Demônio a quer viva, e portanto ele não pode desvivê-la. Enquanto isso, Akira usa o anel e percebe que Emilia está muito mais fundo no labirinto. Só então, a espiã de antes aparece e diz a ele que tem algo importante para compartilhar. Ao pedir para ser levada até onde está Emilia, Akira agarra pelo colarinho e a levanta, ameaçando acabar com sua vida ali mesmo, dependendo de quem ela seja. A senhora rapidamente entra em pânico e diz que usou seu rastreador de cheiro para encontrar a localização de Emilia e percebeu que Akira estava indo na mesma direção. Quando Knight aponta que essa habilidade pertence apenas aos Homens Besta, a mulher se apresenta como Leia Legume, a primeira princesa da nação dos Homens Besta de Uruk. Ela explica ainda que seu povo aprendeu sobre o plano do Lorde Demônio para capturar a princesa Amélia. Akira ainda parece desconfiado e pergunta por que ela não o procurou antes, ao que Leia responde que ela estava reunindo informações e evidências primeiro, pois acreditava que ele nunca confiaria nela sem provas. Akira relutantemente usa os olhos do mundo sobre ela, já que não tem outra escolha, e confirma que o que ela diz é verdade. Ele então pergunta sobre sua habilidade de barreira espiritual, o que a deixa tensa, perguntando-se como ele sabe disso.
Sem outra opção, Lia explica que, diferentemente das barreiras normais, sua magia pode ser lançada em alvos móveis. Ela então diz a ele que o Lorde Demônio está atrás da magia da ressurreição de Emilia e sem perder mais um segundo. Akira salta sobre o gato e manda Laia ir junto, acreditando que sua habilidade será útil para salvar Emilia. Leia sorri levemente e pula também. Enquanto isso, no labirinto, Auron revela a Emilia que o Lorde Demônio busca sua magia de ressurreição. Emilia parece confusa, perguntando-se por que os demônios iriam querer isso, já que quase nunca morriam, mas Auron admite que nem ele entende. Ele então revela quanta informação ele reuniu sobre a magia dela, especialmente como ela não pode ser usada novamente por vários dias depois de ativada. Ele sorri ao lembrá-la de que ela já usou em si mesma, o que significa que ela não será capaz de reviver a Akira quando ele morrer por suas mãos. Oren sorri ainda mais, dizendo que mal pode esperar para ver a expressão no rosto dela quando esse momento chegar. De volta a Akira, ele perguntou à pacifista o que ela estava fazendo em Hades durante seu primeiro encontro. Leia explica que sua família foi sequestrada por um lodo negro. Ela revela que antes de se tornar realeza, ela era apenas uma ninguém que morava em uma pequena vila. Num dia infeliz, um lodo preto apareceu e engoliu todos os aldeões. Ela acredita que foi algum tipo de criatura experimental que se soltou. Akira se pergunta se pode ser o mesmo que engoliu Emilia também. Laia continua, dizendo que após aquele incidente suas habilidades foram reconhecidas e ela foi acolhida como princesa. Ela usou sua autoridade recém-adquirida para investigar a verdade, o que eventualmente a levou ao reino de Hades. Ela diz a ele que além de seus parentes, muitos homens-fera, humanos e até mesmo alguns elfos foram capturados e sacrificados para realizar o ritual de invocação do herói. Por isso ela esteve presente na chegada dos chamados heróis. Akira admite que é um dos convocados e pergunta se ela também o despreza, mas Leia permanece calma e diz que a culpa não é dele. Assim como ele, ela também despreza o rei e a princesa. Akira então aponta como toda esta história da convocação para lutar contra essa invasão demoníaca parece suspeita. O gato fala de repente dizendo que é uma mentira completa, já que o Demon Khan não inicia uma guerra há séculos. Enquanto discutem isso, eles finalmente chegam à entrada e entram. Infelizmente, para descer aos andares inferiores, eles terão que lutar contra vários monstros, já que não há atalho. Akira fica impaciente novamente e diz que usará sua magia das sombras para abrir caminho, mas o gato o convence a não desperdiçar sua energia e deixar as lutas menores para ele. Knight parece hesitante, preocupado que a transformação possa fazê-lo perder os sentidos, mas Akira garante que ficará de olho e diz para seguir em frente. O gato se transforma em sua forma Cerberus, e Akira e Laia pulam em suas costas. Knight avança loucamente pelo labirinto, começando a perder o controle de seus instintos, mas quando Akira grita seu nome, ele recua e recupera o foco. Knight admite que ouvir a voz de Akira o ajuda a permanecer consciente, então Akira diz para ele continuar falando para permanecer com os pés no chão e continuar a discussão anterior sobre demônios. À medida que o selo no corpo de Knight muda de vermelho para amarelo, ele cria asas e continua descendo mais fundo no labirinto. Indo mais fundo, Knight explica que os primeiros Lordes Demônios realmente atacaram as outras raças, e como vingança, os Demonkin foram levados para o árido continente vulcânico. Mesmo que os tempos tenham mudado, os últimos Senhores Demônios ainda são vistos como símbolos do mal, e quem os derrota é aclamado como um campeão. Continua que, há várias gerações, a esposa de um Lorde Demônio foi morta por um intruso enquanto estava sozinha. O assassino era um herói de anime, apenas um tolo em busca da glória. Meg acrescenta que o Lorde Demônio daquela época era um espírito gentil que estimava profundamente a todos. Akira acha a história nojenta, mas admite que se o atual Lorde Demônio realmente ordenou o sequestro de Emilia, ele não o deixaria ir tão facilmente. Knight diz a ele que nem todos os demônios são iguais, alguns são cruéis, enquanto outros apenas buscam a paz. Logo, eles chegam ao local onde Emilia está sendo mantida em cativeiro, e Akira encara o demônio que está diante dele, exigindo que ele a liberte imediatamente. Ele sinaliza para Laia lançar sua barreira para proteção. Quando Auron avista Knight, ele parece surpreso, dizendo que nunca pensou que o gato pudesse se transformar em Cerberus. A noite cai de exaustão e Akira diz para ela descansar, dizendo que já foi o suficiente. Emilia pede desculpas, culpando-se por tudo, mas cora quando Akira diz que não tem como deixá-la ir com mais ninguém. Desembainhando suas lâminas, Akira ataca o demônio. Só então, a besta direita do Lorde Demônio aparece, e diz a Orin que o Lorde Demônio ordenou que ele trouxesse Akira para o castelo. Orin se recusa, alegando que a única ordem de que ele se lembra era desanimar o assassino, e ele até o chamou de um incômodo. Knight mal consegue acreditar no que está ouvindo quando Akira lança um ataque surpresa, mas Auron o bloqueia sem esforço. A batalha se transforma em caos, com Akira atacando descontroladamente enquanto Auron contra-ataca facilmente cada ataque. O sangue espirra enquanto Akira leva vários golpes, mas nenhum deles é fatal graças à barreira de Laia, mantendo o mal em pé. Auron começa a comemorar sua vitória inicial, mas Akira de repente ativa sua magia sombria chamada Besta das Sombras.
A energia escura se reúne onde seu sangue foi derramado e várias criaturas parecidas com lobos surgem dele, atacando o demônio e causando grandes danos. Akira aproveita a chance e ataca diretamente enquanto Auron luta para se defender, dominando o terceiro em comando do Lorde Demônio. No entanto, Auron sorri e pega uma flauta, tocando-a para invocar monstros em busca de ajuda. Akira não pode usar sua magia das sombras novamente logo depois de fazê-lo, mas conforme os monstros atacam, Leia se força a lançar sua barreira espiritual invertida, salvando Akira do ataque. O esforço drena completamente sua mana e ela desmaia. Com Auron enfraquecido pela reação, Emilia finalmente se liberta. Akira levanta sua lâmina para acabar com o demônio, mas ele hesita. Não importa o quanto ele tente, ele não consegue acabar com ele por causa da aparência humana de Auron. Enquanto ele luta com seus pensamentos, o segundo em comando do Lorde Demônio, Mihiru, aparece e calmamente pergunta a Akira se Auron acabou sendo um mau confronto para ele. Enquanto isso, Akira duvida se o que fez foi a escolha certa ou não. Knight fala com o nosso garoto por telepatia e o aconselha a evitar um duelo direto com Mihiru, e Akira concorda sem discutir. Mihiru ataca logo em seguida e envolve Auron em magia antes de jogá-lo de lado, e ele dá um pequeno sorriso enquanto ataca novamente e elimina toda a magia da área, incluindo a barreira de Leia. Em seguida, ele aponta sua magia para Emilia e argumenta que só fez isso para tornar mais fácil carregá-la, e Akira começa a ficar preocupado ao olhar para Mihiru, com pura intenção de matar. E Knight diz a Akira para manter a compostura, não importa o que aconteça. E o lembra que ficar com raiva aqui não mudará o fato de que esta é uma luta que ele não pode vencer, e enquanto Akira pensa em uma maneira de salvar Emilia, Mihiru começa a reclamar por ter sido enviado aqui em uma mísera tarefa de sequestrar apenas uma única princesa. O segundo em comando então casualmente lança magia de barreira com outro estalo e afirma que está cansado de perseguir corredores, deixando Akira sem caminho para escapar. Akira sabe que já usou sua magia das sombras e sua presença oculta também não vai ajudar. E enquanto ele gentilmente coloca Emilia no chão, o segundo em comando do Lorde Demônio de repente lança uma pergunta aleatória em sua direção, perguntando se Oda em seu nome significa campo de arroz. Akira rapidamente entende e Mihiru revela que ele também é do Japão, mas afirma ser diferente deles. Ele se apresenta como Mihiru Abe. Nosso cara se pergunta por que alguém como ele está trabalhando com os demônios. Mihiru ameaça matá-lo e levar a princesa à força, e imediatamente inicia seu ataque. Akira ataca ele, mas Mihiru desfere outro golpe, do qual ele mal se esquiva. Quando Mihiru ataca novamente, Akira ativa sua magia sombria para absorvê-la. O servo do Lorde Demônio acha essa magia interessante, mas observa que Akira parece com pouca mana. Akira rende os dentes enquanto Mihiru admite que mesmo querendo ver a magia das sombras em todo o seu potencial, ele não quer correr riscos. Ele prepara outro feitiço, mas Knight se levanta e diz ao seu mestre que ele se recuperou. Mihiru pergunta ao gato se ele mudou de lado e Knight explica que ele não serve mais ao Lorde Demônio. Knight pede a Akira que termine seu pacto, já que quer derrubar o servo do Lorde Demônio junto com ele em uma autodestruição suicida. Akira não gosta da ideia e diz ao gato que eles podem cuidar disso juntos. Knight o lembra que o alertou contra ações imprudentes, mas Sakura argumenta que ele já se esqueceu disso. Knight então se transforma em Saren Mithrei e argumenta que esta é a única forma capaz de ter uma chance contra Mihiru. Knight diz a Sakura por telepatia que eles precisam se apressar, pois ele não pode manter esta forma por muito mais tempo. A forma de Magin Serin lança sua chuva de julgamento chamada Martelo de Luz. Enquanto Mihiru tenta lançar um feitiço para bloqueá-lo, Akira percebe que suas sombras são amplificadas pela luz e diz a Knight que esta é sua chance. Mihiru contra-ataca facilmente de qualquer maneira e lança outra saraivada de ataques contra eles, dos quais eles se esquivam. Akira ativa Shadow Shroud e se move para se aproximar do segundo em comando do Lorde Demônio, usando sua magia de sombra para bloquear os ataques. Enquanto luta em sincronia com Knight, Akira fica entusiasmado pensando em como seria lutar ao lado de Saren se ele estivesse vivo, e sente uma pontada de solidão em sua ausência. Knight avisa Akira que a transformação terminará em breve, mas Akira diz para ele não se preocupar e afirma que terminará o duelo com seu próximo ataque. Só então Mihiru ataca novamente, mas nada acontece, e Akira zomba dele por ficar sem magia. Sua excitação não dura muito, pois de repente ele sente uma dor aguda e percebe que Emilia o esfaqueou com a mão, perfurando seu abdômen. Emilia, recuperando a consciência, entra em pânico e rapidamente puxa a mão enquanto Akira cai no chão. Ela chora por ele, implorando por perdão, enquanto Knight volta à sua forma de gato e corre em direção a Akira para ver como ele está. Fica claro que o feitiço de controle chamado Marionete foi usado por Mihiru no início da batalha. Mihiru explica que sua magia extrai 100% do potencial do alvo enquanto acumula seus próprios poderes, razão pela qual Emilia foi forçada a esfaquear Akira na mão. Akira ainda se recusa a desistir ou deixar Mihiru levar Emilia. Ele fala com firmeza, alegando que não pode morrer sem pelo menos vingar o comandante Saren, mas então suas pupilas dilatam e ele desmaia. Assim que ele sai, o modo de cura mágica das sombras entra em ação e o cura instantaneamente. Mihiru, irritado com a persistência de Akira, lança sua magia para acabar com ele, mas para sua surpresa, o ataque é bloqueado.
Akira levita no ar enquanto a magia das sombras ativa o modo de batalha, enquanto ele permanece inconsciente. Ele move Akira no piloto automático como se ele estivesse sendo controlado por ele como uma marionete. Isso faz Mihiro reclamar de estar assustado. A magia das sombras assume o comando da luta, fazendo com que Akira se esquive facilmente dos ataques de Mihiro, e então o prende com a magia das sombras. Até o ameaça com uma voz robótica para desfazer o feitiço de Emilia e recuar imediatamente. Mihiro recusa teimosamente, e quando a magia das sombras começa a dar um sermão no peão do Lorde Demônio, ele fica irritado e invoca sua agulha aquática acima de Emilia. Akira volta à realidade enquanto recupera o controle de seu corpo e imediatamente salta sobre ela para protegê-la. Assim como a magia está prestes a penetrar, Crow intervém e a dissipa. Mihiro parece reconhecê-lo e pergunta como ele ainda está vivo, apontando que Beastman viveria apenas cerca de 100 anos a mais que os humanos, no máximo. Crow argumenta que ele pode não estar com força total, mas não enfraqueceu tanto. Mihiro percebe que está em menor número e se prepara para recuar com Auron, e o deixa ir, admitindo o quão generoso ele é. Lia diz que nunca pensou que ele iria aparecer, e Crow responde com um comentário estúpido de que ele estava apenas de passagem. Akira pergunta ao Corvo como ele conhece o demônio, mas quando ele começa a tremer, o Corvo diz para ele descansar enquanto Akira desmaia novamente. Desta vez ele acorda 3 dias e 5 horas depois e encontra Amélia e Knight ao seu lado. Mesmo que seja problemático ele ter ficado fora por tanto tempo, ele se sente feliz por Amélia estar aqui com ele dessa vez. Crow bate e entra, sorrindo ao ver Akira acordado. Akira pergunta sobre Laia Lagoon e descobre que Crow a mandou de volta ao palácio. Crow então traz companhia e acontece que o grupo do herói chegou. Nades cumprimenta nosso cara e os outros ficam felizes em vê-lo também, até a subcomandante Dills está aqui. Dills diz que conhece Crow há algum tempo e trouxe o grupo do herói, pois eles estavam procurando armas que correspondessem aos seus níveis atuais. Akira sorri ao vê-los e Kyosuke admite que está feliz em vê-lo. Tsukasa explica como Dills ajudou Kyosuke a acabar com todas as suas maldições. Kyosuke pede desculpas ao nosso cara, insistindo que ele deveria ter ficado ao lado dele mesmo quando ele foi amaldiçoado naquela época. Tsukasa também agradece a Akira, dizendo que agora sabe que sua maldição foi suspensa por sua causa, e acrescenta que não deveria tê-los deixado assim, e Akira sorri, sabendo que não era possível. Depois de conversar um pouco, Akira pergunta a Dills se está tudo bem para ele deixar o Palácio Real assim. Dills explica que ele foi meio que demitido de seu posto porque o rei não queria mais a ordem. Kyosuke então diz que está feliz por ter se reunido com ele e pede que ele se junte ao grupo. Meg intervém, rejeitando a ideia em nome de Akira e dizendo que isso é tudo que Akira precisa. O gato briga com o grupo de heróis, mas Akira acalma os dois lados. Ele começa dizendo que está aliviado por todos estarem seguros e pergunta sobre o plano deles. Tsukasa revela sua intenção de ir atrás do Lorde Demônio. Knight zomba do grupo por pensar que eles têm uma chance contra o Lorde Demônio, quase começando uma briga novamente. Akira então abre a janela e pede a Knight que lhes dê espaço por um tempo. Ele então pergunta se eles querem derrotar o Lorde Demônio pela fama. Tsukasa discorda, dizendo que eles planejam usar isso como alavanca para fazer o Rei Red Ace mandá-los de volta ao seu planeta natal. Eles argumentam que se o rei pudesse trazê-los para cá, ele deveria saber como mandá-los de volta. Eles humildemente pedem ao nosso rapaz que lhes empreste sua força, mas Akira, por saber mais do que eles, aponta problemas em seu pensamento. Ele explica brevemente que não vê a negociação com o rei como possível, mencionando as maldições que eles usaram e o que fizeram com Saren. Akira pensa nos sacrifícios feitos para invocá-los, mas guarda para si, dizendo que discutirá o assunto mais tarde. Ele argumenta que o segundo em comando do Lorde Demônio pode criar círculos de teletransporte, e pode haver uma chance de ligá-los de volta ao mundo humano. Ele garante que se infiltraria no território demoníaco, e faria o cara revelar se poderia fazer isso, mas primeiro ele precisa cuidar de alguns negócios. Kyosuke pergunta se eles poderiam ajudá-lo, mas Akira recusa friamente. Ele fica ainda mais frio quando diz a eles para não esperarem proteção, mesmo que decida se juntar a eles eventualmente. Quando ele fala em querer voltar para casa, Amélia vai embora e Akira a segue. Jules percebe a tensão e foge por um beco estreito, dizendo que falará com Crow sobre as armas. Enquanto isso, o grupo do herói explode de raiva por Akira falar tão duramente e tratá-los com frieza. Tsukasa insiste que ainda acha que é a melhor aposta para voltar para casa, enquanto os outros dizem que ele poderia pelo menos ter tentado ser gentil. Até que Kyosuke parece desapontado depois que todas as suas expectativas foram destruídas. Akira segue Emilia até um penhasco acima do mar. A senhora diz que já sabe que está próximo o momento em que terão de se separar, mas admite que tem medo do que acontecerá quando esse momento chegar. Ela pede desculpas por esfaqueá-lo e diz que dói só de pensar no que ela fez, embora Akira continue dizendo que não foi culpa dela. Emilia de repente fica emocionada e admite algo ainda mais sombrio quando diz que está de alguma forma feliz com isso, porque sabe que ele a esquecerá quando voltar para casa, mas as feridas que ela lhe causou nunca irão desaparecer agora. Ela se considera horrível e afunda na negatividade. Hacker diz a ela que não é bom com palavras e finalmente confessa o quanto ela é especial para ele. Emilia diz que não consegue ver o que as pessoas realmente desejam aos olhos do mundo,
e Akira responde que nem ele sabe o que está por vir. Akira lentamente se aproxima dela com uma rara forma de proposta enquanto saca sua adaga. Ele explica que no mundo de onde vem, um casal troca alianças quando decide ficar junto pelo resto da vida. Como isso foi repentino e ele não conseguiu um anel para ela, ele lhe entrega essa adaga e pede que ela desenhe um anel em seu dedo usando a lâmina, enquanto diz a ela que ele suportaria de bom grado aquele ferimento se fosse por causa dela. A senhora chora ao abraçá-lo e confessar seu amor também, e Akira coloca um anel em seu dedo com sua lâmina também. Eles estendem as mãos para a frente com seus anéis de orçamento gravados neles, e Akira pede a ela seu desejo enquanto promete que tentará fazer isso acontecer. Emília segura suas mãos e pede que ele prometa que não vai morrer, nem esquecê-la, nem deixá-la, e que sempre manterá sua atenção nela. Akira promete a ela, e os dois compartilham um momento romântico e tranquilo no meio do nada. É aí que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.